Olá pessoal, bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. Em nossa aula de hoje, pessoal, vamos trabalhar o tema a biologia e as questões ambientais. Porque não se pode falar em progresso sem nos preocuparmos com o meio, né? Porque hoje se fala muito em aquecimento global, temos sofrido bastante nos períodos secos com as queimadas. Então, o homem pensa no progresso, porém esquece que nós fazemos parte do meio ambiente, né? E com isso vamos trabalhar alguns temas, alguns tópicos nessa aula, ok? Quando a gente fala em meio ambiente, nós temos que lembrar que fazemos parte do meio, certo? Somos indivíduos integrantes, parte daquele meio e que estamos em equilíbrio com a natureza. Qualquer atividade que nós fizermos que vá alterar a natureza, isso vai causar um desequilíbrio, né? Então vai ser prejudicial para alguém, né? Para alguém ou para algum ser vivo, tá certo? Então essa conexão entre nós e todos os seres vivos é imprescindível de ser uma relação de equilíbrio, certo? Porque a biologia ela faz parte disso. Quando você lembra lá do ensino médio, com certeza você vai lembrar, ser professor de biologia, né? Falando da própria origem da palavra. Bio, vida. Logia, estudo. Né? Então, estudo da vida em relação a quê? Ao meio ambiente. Não podemos falar de vida sem estar relacionado com o ambiente. Por quê? Porque nós necessitamos desse ambiente e necessitamos também de um ambiente equilibrado, tá certo? É, um dos problemas ambientais contemporâneos, né? Todos esses problemas contemporâneos vai interferir diretamente na biodiversidade. E a gente sabe que é importante manter o equilíbrio no ambiente e manter a biodiversidade, porque cada indivíduo tem sua função, né, dentro daquele ecossistema. Então, temos que ter cuidado com nossas ações, tá certo, pessoal? Então, um dos problemas que temos recorrente é o desmatamento. É um problema ambiental brasileiro que é desde a origem, né, a nossa própria construção do Brasil, né? São perdas históricas, desde 1500, como se fala, de descobrimento do Brasil. Né? Temos aí a Mata Atlântica, que foi muito durante todo esse período, né? Foi desmatada. Temos aqui no estado do Piauí, no sul estado, perda, né, da nossa biodiversidade, das nossas áreas, para o progresso, não é? Porque é um tema bem discutido do agronegócio e da pecuária, que a gente vai estar trabalhando, tá certo? Olha aqui, as principais causas para essas perdas, tá certo? Expansão agrícola, pecuária extensiva, né? Exploração de madeira ilegal. E isso tudo, pessoal, vai causar um desequilíbrio no meio ambiente, tá certo? E nós temos graves consequências, certo? Como alteração do ciclo da água que a gente podemos perceber aí em ciclos irregulares de chuva, né? E o próprio comprometimento com o serviço dos ecossistemas. Eu coloquei aqui essa imagem, tá certo, pessoal? Essa imagem aqui no estado do Piauí, tá certo? É do estado do Piauí, esse desmatamento. Então não é algo distante não, é algo bem real que está próximo de nós. Né? Tenho certeza que você já ouviu falar nos campos de plantações que vem causando, de certa forma, um pouco de progresso e atraso na biodiversidade, certo? Outro problema que temos é o processo de poluição e eutrofização. Como é que isso ocorre, pessoal? Aqui é a imagem da capital Teresina, certo? Aqui o rio Poti sendo despejado, esgoto é despejado no rio. Isso aumenta a quantidade de nutrientes, certo? Especialmente nitrogênio e fósforo, que vão servir de alimento para o crescimento de algas e cianobactérias, certo? Que vão consumir oxigênio daquele
daquele ambiente, causando hipóxia. E com isso é, vai, vai extinguir, vai eliminar os seres daquela microbiota. Porque como é que ele vai conseguir os seres aeróbicos, como é que irão progredir, desenvolver naquele ambiente sem oxigênio? Então é um processo prejudicial demais a esse ambiente, certo? A gente olha assim, muitas vezes consideramos até achamos bonitinho as pessoas leigas que não entendem, nunca ouviram falar do tema, acham bonitinho, né? Mas isso é prejudicial àquele ambiente, tá certo? Queimadas, certo? Sabemos que todo período seco no Nordeste temos focos de incêndio, queimadas criminosas. Porque, pessoal, é o seguinte, temos queimadas naturais que faz parte do ecossistema, que isso realmente existe, certo? E temos as incêndios criminosos, né? Já é visto em jornais, câmeras mostrando as pessoas tocando fogo em ambientes, tá certo? No período C, que é proibido. Essa imagem também é aqui do estado do Piauí, ok? Produção de queimadas, liberação de gases, então a gente não pode esquecer do efeito estufa e aquecimento global, tá certo? Por quê, pessoal? O efeito estufa é algo natural, ele é muito importante para a Terra, para a nossa manutenção aqui no planeta, para manter a Terra aquecida nessa temperatura controlada. Mas o que acontece? Com a liberação de gases, né, que vai deixar a atmosfera um pouco impermeável, impedindo a saída do calor, isso vai causar um aquecimento na atmosfera e com isso deixar nosso ambiente mais quente. Isso vai provocar muitas mudanças no nosso ambiente, certo? Aumento de temperatura de 1 grau já é suficiente para ter um desequilíbrio enorme no ambiente. Perda da biodiversidade, é alarmante a quantidade de espécies que em extinção, né? Lembrando, pessoal, todas as espécies têm uma função em um sistema, no ecossistema, tá certo? Tudo, quando uma desaparece, né, isso pode causar um desequilíbrio. Simples fato. Imaginei você em casa que joga sal. Tem o costume que você já com certeza você já fez isso ou conhece alguém que fez isso, jogar sal, né, no sapo, água sanitária, ou alguém que fez isso. Isso, pensa aí, se ele está ali, ele está se alimentando dos insetinhos que iam encher a sua casa. Então só ali você já consegue perceber essa mudança, esse desequilíbrio naquele ambiente tão pequeno, tá certo? Temos essas relações entre seres vivos e o ambiente local, certo? Tanto local como mundial, não tem como, gente. Tem que ter a relação mutualística, onde ambos nos beneficiamos, tá certo? Para quê? Para manter um equilíbrio, manter a sustentabilidade daquele local, certo? Sem tantas interferências humanas. Então, temos que caminhar para educação, para políticas públicas que cobrem e tenham leis para a proteção do ambiente, tecnologia verde para a produção de, por exemplo, de hidrogênio verde, e caminhar junto com o futuro, com o progresso, né? Consumo consciente, cheio de consumo excesso, de produção de lixo. Então temos um papel muito importante na sociedade de promover, de replantar, de manter um ambiente equilibrado, certo? Aqui, pessoal, são algumas sugestões de leitura muito interessantes para vocês se debruçarem, certo? Aqui algumas referências e encerro a minha aula. E até a próxima.